Bem-vindo ao canal Luz e Verdade. Hoje vamos falar sobre santificação. O que é e como se processa? Antes dos 10 mandamentos, Deus disse assim: diga ao povo que se santifiquem, que se consagrem a Deus. Levítico 27,8. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifica. E aqui esse versículo, eu preciso parar só um minutinho. Quem é que nos justifica? Deus, ok? É Ele que nos justifica. E quem é que nos santifica? Ele também. Aqui, eu sou o Senhor que os santifico. Amigos, não tem nada a ver com o mérito nosso, porque às vezes a gente está falando de santificação e algumas pessoas querem combater essa doutrina bíblica e diz assim: não, você está falando sobre a salvação pelas obras, você está falando sobre mérito próprio. Não. É sobre disposição de deixar Deus agir em nós. A questão é que às vezes Deus fala para a gente algumas coisas que a gente não quer fazer e vai ter muita coisa. Se você disser assim: Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser santa, eu quero ser separada. Deus vai dizer para você assim: quer? Quero. Quer mesmo? Quero. Deixa eu começar a dizer assim: sabe esse negocinho aqui da sua vida? Tem que tirar. Sabe esse local aqui? Não dá mais para frequentar. E Deus vai começando a falar para a gente: sabe essa comida aqui? Não. Sabe essa roupa? Não. Sabe essa música? Não. E Deus vai começando a mexer e às vezes Ele começa a mexer com coisa que a gente gosta muito. E aí é que vai entrar a nossa disposição de fazer o que Ele quer, o que a gente quer. E o que é santificação? É fazer cada dia mais a vontade dEle. É fácil, gente? Não é fácil, porque vai contra a nossa natureza. Mas é a vontade de Deus para a gente. Eu quero ler mais textos sobre santificação. Ezequiel 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Aqui em Ezequiel 21, Deus faz uma ligação entre a guarda do sábado e a santificação, porque o sábado é um dos 10 mandamentos, e a guarda dos mandamentos faz parte do processo de santificação do ser humano. João 17. Esse texto aqui é outra coisa, outra pérola. Na oração sacerdotal de Jesus, ele diz falando com o Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amigos, como não existe santificação sem estudo da Bíblia? Por quê? Porque se santificação é estar cada dia mais próximo da vontade de Deus, onde é que a gente encontra a vontade de Deus? Aqui na Bíblia. E eu quero fazer um alerta para a gente, para você de casa também, porque nós vivemos um período do cristianismo em que o sentimentalismo é muito forte. Então, as pessoas vão para a igreja porque elas querem sentir alguma coisa, elas querem se emocionar. E eu um dia encontrei com uma pessoa me fazendo perguntas bíblicas e tal, e eu mostrando na Bíblia assim que Deus diz e tal. E a pessoa disse para mim assim: mas pastor, eu sinto que não é assim. Aí o que eu digo para uma pessoa dessa, Porque está aqui, está escrito na Bíblia, é assim. Aí você diz: eu sinto que não é assim. Mas o que você sente não desfaz o que a Bíblia diz. Os nossos sentimentos, amigos, eles são variáveis. Os nossos sentimentos são voláteis. A gente uma hora está sentindo uma coisa, outra hora sente outra coisa. A palavra de Deus é que nos santifica. Jesus falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, com todo carinho, eu falo para você de casa, para a gente, para mim, o que a gente sente, do ponto de vista do reino de Deus, o que a gente sente não tem importância nenhuma. Porque se eu estou sentindo que eu tenho que fazer uma coisa que vai contrário à Bíblia, eu estou sentindo errado. Ficou famoso aí uma reportagem, passou algum tempo atrás, de uma pessoa que disse assim: não, eu tive um sonho que Deus mandava eu fazer determinada coisa. Só que a determinada coisa que Deus mandava ela fazer no sonho tinha um claro assim, diz o Senhor, dizendo para não fazer. Mas a pessoa disse: não, eu sonhei, eu tenho que fazer. Foi lá e fez. Mas como assim você vai ser guiado pelo seu sonho se o seu sonho está em completa oposição à Bíblia? Então,
Amigos, como é que a gente é santificado conhecendo a palavra de Deus? Como é que eu sei o que Deus quer para o meu casamento? Aqui está escrito. Como é que eu sei o que Deus quer para a minha alimentação? Aqui está o que diz a Bíblia. Então, amigos, como é que a gente é santificado conhecendo a palavra de Deus? Como é que eu sei o que Deus quer para o meu casamento? Aqui está escrito. Como é que eu sei o que Deus quer para a minha alimentação? Aqui está escrito. Como é que eu sei o que Deus quer para minha roupa, para minha aparência pessoal? Aqui está escrito. O que Deus quer para como é que Deus quer que eu haja na minha profissão? Está escrito. Por isso que Jesus falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mais um texto sobre santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 4. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Aqui tem um ponto delicado para a nossa sociedade. Ponto delicado para a nossa sociedade. Imoralidade sexual está em oposição à santificação. E o que é imoralidade sexual? É tudo que está fora do padrão de Deus para a sexualidade humana. E qual é o padrão de Deus? Você me pergunta. A gente volta lá para Gênesis. Deus criou um homem para uma mulher, para se relacionarem sexualmente dentro do casamento. Esse é o padrão de Deus. Qualquer coisa que fuja disso é chamado pela Bíblia de imoralidade sexual e está em oposição à santificação. Então, fornicação, que é o sexo fora do casamento, o adultério, que é você se relacionar sexualmente com outra pessoa que não é seu cônjuge, é a pornografia, é a masturbação. Qualquer prática sexual fora do padrão de Deus é chamado pela Bíblia de imoralidade sexual e está em oposição à santificação. Festa dos pães asmos nos lembra sobre pureza sexual. E isso também é importante na Bíblia, tá? Vamos lá. 1 Pedro 1,15 e 16. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito aí. Agora Pedro cita o Antigo Testamento, sejam santos, porque eu sou santo. Nós lemos lá em Êxodo e também em Levítico, Hebreus 12, 1. E esse texto seria o suficiente para quem é submisso à palavra de Deus, porque ele diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso aqui é muito sério, né? Porque ele está dizendo assim, olha, que não é só a justificação, não é só ser perdoado por Deus. Se você não avançar neste processo, que é um processo só, justificação, santificação e glorificação no futuro, se você não buscar santificação, não verá a Deus. A Bíblia está dizendo que você é salvo pela sua santidade. A Bíblia está dizendo que aquele que não buscou santidade, aquele que não buscou santificação, não entendeu a graça de Cristo. Eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Se uma pessoa diz que recebeu a graça de Cristo para ser perdoada, mas essa graça não transforma a vida dela, ela não recebeu a graça de Cristo. Porque a graça de Cristo é a mesma que perdoa e que transforma. E Paulo está dizendo, sem santificação ninguém verá o Senhor. 2 aos Coríntios 7, versículo 1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. O que você achou do vídeo? Deixe sua opinião na linha de comentários abaixo. E obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.